bom dia, meus amigos Jobim, João. Estamos aqui reunidos para conversar sobre o livro mais recente do Jobim, Literatura Comparada e Literatura Brasileira, Circulações e Representações. Sempre uma satisfação, uma alegria muito grande a gente conversar sobre o que a gente vai compondo, o que a gente vai produzindo. Dessa vez, por esse meio remoto, que não é o ideal, evidentemente, mas é o que nos resta nesse momento difícil para a humanidade toda e muito particularmente para o nosso país. Enfim, de qualquer modo, apesar desse processo à distância, tenho certeza que a gente vai ter uma conversa agradável e produtiva a respeito mais essa provocação, mais essa contribuição importante do Jobim para os nossos estudos. Então, eu proponho que a gente faça uma conversa bem, assim, improvisada, descontraída, e eu estou dando a partida, mas a qualquer momento, um de vocês que queira interromper, por favor, fiquem à vontade. E queria falar inicialmente da estrutura do livro, né? É um livro que se compõe de 5 capítulos, precedidos de um capítulo introdutório, chamado Introdução. Este capítulo introdutório, ele faz, às vezes, de uma síntese, de uma sistematização dos principais conceitos, ou seja, da teoria que vai ser operacionalizada nos tópicos mais específicos dos 5 capítulos subsequentes, né? Então, eu fiz aqui uma pequena seleção de questões que eu gostaria de levantar para a nossa conversa, inicialmente, né? E começaria por a ocorrência de 3 palavras, né, de 3 termos, que eu vejo na página 10, e que o Jobim acionou em função, evidentemente, da literatura, numa perspectiva comparativista. Então, ele fala que os termos que hoje nós usamos, e que vêm principalmente, né, de questões da economia e logo depois também da cultura, globalização, mundialização, e fala no termo cosmopolitismo, que precede a esses 2 que estão mais no nosso vocabulário mais recente, né? Mas cosmopolitismo, afinal de contas, acaba funcionando como um sinônimo também, embora menos utilizado, de globalização e mundialização. Bom, quando eu bati o olho nessa frase, quando eu li essa frase, me ocorreu que, juntamente com esses termos, há um outro termo, que é o termo universalismo, né, no qual o Jobim não tocou quando falou, né, dessa questão da globalização ou da mundialização. Então, só uma questão assim, né, de provocação para a gente conversar. Universalismo me parece um termo, digamos assim, mais filosófico, né, para essa questão de uma avaliação estética da arte, por exemplo. Não só estética, na verdade, também gnosiológica, digamos assim, né? Aquela coisa que vem lá do Aristóteles, né, de dizer que a poesia é mais universal do que a história, né? Então, gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão do termo universalismo e que tipo de papel conceitual ele pode ter nessa discussão, em que, na verdade, estão assim, postos em relevo mundialização e globalização. Quer dizer, qual seria o papel desse conceito de universalismo, se é que isso pode ser definido como um conceito, né? Essa foi uma primeira questão que me ocorreu. A outra, também em relação aí logo assim, ao conjunto, né, das questões que o texto desenvolve, é que eu faria uma segmentação da história do comparativismo, proponho a vocês aí essa questão, né, em 3 estágios, né? Haveria um comparativismo, por assim dizer, clássico, aquele do século XIX, um outro que, a meu ver, não teve assim grande ressonância, não emplacou, eu diria, que é aquele reivindicado naquele famoso ensaio manifesto do René Welleck, A Crise da Literatura Comparada, que é de 1959, né? É quando ele faz assim uma espécie de exortação, né, aos estudiosos da nossa área, no sentido de que reinventem o comparativismo numa chave nova, né? E a gente percebe que essa chave nova que ele propõe, na verdade, é o projeto da teoria da literatura, do qual ele foi talvez o principal campeão, né, o principal representante de um esforço de institucionalização de um projeto disciplinar novo, né, e, aliás, acabou entrando nos nossos cursos universitários com o nome do livro de que ele é coautor, né, o Teoria da Literatura do fim dos anos 1940. Então, aquele comparativismo proposto pelo René Welleck, na verdade, é um comparativismo que dilui a literatura comparada no projeto da teoria da literatura.
que são projetos que têm, assim, tangências, mas também têm distinções, né? E aí, eu diria que do final dos anos 80, né, principalmente a partir da década de 1990, a gente tem algo que eu me permitiria chamar aqui na nossa conversa de neocomparativismo, né? Quer dizer, se aquela reformulação do comparativismo proposta pelo René Vere, que, a meu ver, não chegou a espraiar-se, né? Este comparativismo refeito, que vem lá dos anos 80, 90, né? Este, sim, esse se espraiou, esse se institucionalizou e acho que ele suportaria bem o rótulo de neocomparativismo, né? E é nesse campo do neocomparativismo, se vale esse termo, que o Jobim se movimenta aqui nos 5 capítulos, né, sobre temas específicos, mas sempre na chave desse comparativismo refeito, né, que nem é o clássico, lida com as noções do clássico, mas as recicla, né, e nem é aquele proposto pelo Velick, que praticamente subordinava, né, o aparato conceitual da literatura comparada aos princípios da teoria da literatura. Então, para começar assim a bola a rolar, o pontapé inicial, é isso que eu imaginei, né, lendo o livro, para a gente começar a conversar, e eu acho que o primeiro a se manifestar é o dono do livro, o autor do livro, ou o João, não sei, aí fica por conta de vocês, mas em princípio seria o Jobim aí que eu dirigiria a ele essas observações. Muito bem. Olha, então, vou começar pelo termo que era do 19, mas que não está com esse bote todo agora no século XXI, que é cosmopolitanismo, né, o cosmopolitismo. Né? Na verdade, assim, eu acho que ele já vem do 18, né, esse uso maior dele, né, vamos lembrar que na enciclopédia, o Diderot e D'Alembert, eles têm eles não têm um item sobre cosmopolitismo, mas tem um item sobre cosmopolitano, né? E isso sendo a pessoa, o homem, e aí no caso vamos lembrar que a enciclopédia é para Jean Delettre, né? Escrita por Jean Delettre e dirigida a Jean Delettre, né? A homens de letras, né? Especificamente. Então é aquele que se sente bem em qualquer lugar, né? Essa definição, aquele que não tem lugar fixo, o homem que não tem lugar fixo, mas que se sente bem em qualquer lugar, né? E vamos nos lembrar também que tem a paz perpétua, né, do Kant, né, que se dirigia a questões colonialistas, né, e que propõe um direito cosmopolita, né, e presumindo, então, princípios pelos quais a pessoa ou certos direitos universais do homem de atravessar fronteiras e ser bem recebida. A ideia de hospitalidade, essa palavra usada por ele Kant, né, na Paz Perpétua, né? E isso depois, no 19, tá rolando pesadamente, né? Já, inclusive, depois da incorporação dessa ideia de cosmopolitismo ao desenvolvimento de coisas no direito internacional, né? Vamos lembrar que também no século XIX tem essas questões aí das guerras napoleônicas, né? Enfim, um monte de outras coisas que explicam, né, ao mesmo tempo a ideia de cosmopolitismo e também a ideia de nacionalismo, né, que vai ser exatamente o refluxo disso, né, naquele preciso momento, e explica esse antitetismo entre as duas coisas. Naturalmente, naquele momento não tinha ainda circulando como parte do show essas palavras mundialização, né, que é a mais comum, era a mais comum, pelo menos no mundo francês e até no de língua espanhola, mondialização, né, e nem globalização, né, que é mais do mundo anglófono e que nós adotamos por aqui, né? Mas, assim,
Em relação à questão do universalismo, realmente, a gente aqui no Brasil usa muito, ou usou muito em momentos anteriores, especialmente na crítica literária, né, como, principalmente em termos de adjetivo, né, o autor X é mais universal do que o autor Y, né? Então, embora nem sempre quando você usasse esse adjetivo em relação a um autor, a uma obra, né, e fosse explicado exatamente o que você quer dizer com isso, especificamente, né? E, na verdade, né, nesse preciso momento, eu não uso muito nem o adjetivo universal, nem a palavra universalismo, né? Talvez exatamente porque tem havido uma bateria fortíssima, né, de críticas, né, ao uso tanto do adjetivo quanto do substantivo, né, e que eu aqui não vou ter condições de fazer um resumo, né, nesse espaço breve, mas que basicamente funcionam na seguinte chave lógica, né, de que normalmente, né, a alegação de universalismo ela é feita a partir de um determinado lugar de fala que determina efetivamente o que é isso que está sendo significado como sendo universalismo e, portanto, não é universal, né? Significando que tem exatamente a dimensão e o alcance semântico do lugar de onde se enuncia isso que se alega ser universal, né? Então, por conta desse tipo de crítica, né, que tem sido muito reiterada, né, você tem, começando nas ciências sociais, mas chegando também aos estudos literários, né, um momento de desuso, por assim dizer, né, da palavra universal, da palavra universalismo, por parte de quem, naturalmente, está mais ligado, né, nessas questões de história dos conceitos e de sua análise crítica no momento, né? Então, para resumir, né, essa oposição universal versus particular, que era muito usada em relação a autores e obras nos estudos literários em outros momentos históricos, né, atualmente está em xeque, né, porque se alega que, na verdade, a declaração de que determinado autor é universal é, de fato, particular. Bom dia, Roberto Císolo. Bom dia, José Luiz Jobim. É uma alegria grande poder participar dessa conversa, na qual celebramos mais um livro do nosso colega e amigo José Luiz Jobim. E, de igual forma, para mim é uma alegria enorme conversar com o Roberto Císolo, cuja obra é uma referência para todos nós. Jobim, lendo o seu último livro, me ocorreu uma ideia que eu vou lhe propor. Vou destacar 3 conceitos do seu livro que eu acho que ajudam a compreender a estrutura que o Roberto Císolo também delineou dos 5 capítulos e da inter-relação entre eles, e eu creio que assim podemos principiar a conversa. A ideia é que me parece que nos estudos literários no Brasil, a sua obra tem um caminho peculiar que já está presente no seu primeiro livro, sua dissertação de mestrado, aliás, publicada num livro em conjunto com a dissertação de mestrado do Roberto Císolo. Lá, ainda aluno de mestrado, a sua preocupação principal era compreender a diferença que havia entre o texto escrito por um dramaturgo e este texto, ao ser falado e, portanto, não mais lido, porém ouvido, escutado pela audiência. E as diferenças que havia da performance de ambos os textos, dadas as condições peculiares da enunciação. Me parece, Jobim, que em alguma medida a sua preocupação principal não mudou. Ela foi se ampliando, se sofisticando, tornando-se cada vez mais teórica, mas em última instância a sua preocupação permanece sendo a mesma, que eu proporia para a nossa reflexão, para a nossa conversa, que dentro dos estudos literários no Brasil,
você ocupa um caminho muito peculiar, muito pouco trilhado, que é o caminho de uma concepção antropológica da experiência literária. Isto é, como na prática dos fundamentos você mesmo dizia, o conceito de literatura não sustenta uma substantivação, isto é, um conceito metahistórico independente das suas condições de enunciação. Pelo contrário, para você, a experiência literária ela sempre se reveste de um caráter antropológico. Por caráter antropológico, eu quero me referir ao fato de que, se for possível, não sintetizar, mas mencionar a principal contribuição da antropologia para as chamadas ciências humanas e sociais, é o que os franceses chamam do dépaysement, ou seja, o despaisar-se, o desnaturalizar o próprio lugar a partir do qual se fala, o relativizar as condições de enunciação, de circulação e de recepção. Nos estudos literários brasileiros, há um nome fundamental, que eu creio que é muito pouco reconhecido, e sei que é um nome igualmente importante para o Roberto Cícero e para o José Luiz Jobim, e que me parece que realizou a mais radical aventura antropológica do estudo de um período da literatura brasileira. Eu me refiro, vocês já sabem, ao João Adolfo Hansen, que em A Sátira e o Engenho, na verdade, o que fez foi revelar para uma mentalidade pré-romântica uma forma mentis, para uma mentalidade pós-romântica, a nossa, uma forma mentis pré-romântica, o que implicava modificações radicais de conceitos que nós sempre tomamos com enorme naturalidade, como, por exemplo, o conceito de autor e o correlato conceito de autoria. Me parece, portanto, Jobim, que a marca da sua trajetória é, consciente ou inconscientemente, esse impulso antropológico de despaisar, de desnaturalizar as condições de enunciação, aí incluindo as condições de produção textual, as condições de circulação, o que geralmente, não é, Roberto? Geralmente nós não temos muita consideração para as condições da circulação, que são condições muito complexas, porque envolvem desde questões concretas, a capacidade do livro ou do texto efetivamente circular, a considerações subjetivas. O fato, por exemplo, de que no Brasil nós temos muita dificuldade de compreender o trabalho teórico que o Jobim e o Cícero realizam, porque para nós brasileiros o trabalho teórico é feito mesmo pelos norte-americanos, pelos franceses e, sobretudo, pelos alemães, especialmente se for um alemão que não lemos. Aí o trabalho é um trabalho teórico de excelência, por definição. Então, e, por fim, as condições de recepção que o Jobim sempre procura associar fortemente às condições de enunciação da produção e às condições específicas da circulação. O efeito Jobim, me parece, é um olhar antropológico que desnaturaliza a nossa posição e nos obriga a questionar os nossos próprios valores e os princípios que muitas vezes tomamos sem reflexões mais cuidadosas. Então, essa seria a minha primeira sugestão, Jobim, para pensar a sua trajetória, e depois gostaria também de escutar o Roberto sobre essa ideia. Em relação ao livro, eu fiquei muito feliz de ler os 5 capítulos, Jobim. Embora publicados em circunstâncias diversas, há uma evidente unidade teórica e um conjunto comum de preocupações nos 5 capítulos. Me parece, nesse sentido, um dos seus livros mais bem realizados e mais felizes, em termos de fatura e de estrutura, como o Roberto Cícero destacou muito bem. Creio, Jobim, que há 3 conceitos que costuram a preocupação presente de forma diversa, mas presente nos 5 capítulos. Os conceitos são novo mundismo, tradição da falta, aclimatação. Como eu não vou estragar a festa dizendo o que eu acho dos conceitos, eu vou pedir que você esclareça para o público, naturalmente. Mas eu creio que esses 3 conceitos, de fato, eles ajudam a alinhavar os 5 capítulos. Destacaria apenas em relação ao novo mundismo, que é muito feliz, me pareceu muito feliz a recuperação que você faz da ideia, porque, de fato, há um livro absolutamente notável de um historiador italiano, o Antonello Gerbi, que é Novo Mundo, a história de uma polêmica, e o Gerbi mostra que no século XVIII, quando as Américas foram chamadas de Novo Mundo, que não se tratava apenas, digamos, de uma cautela cronológica. Descobriu-se posteriormente, portanto, haveria um antigo e logo um novo mundo. Pelo contrário, na ideia do novo mundo, havia uma ideia muito próxima à ideia do infante, aquele que não fala, que por não falar não poderia ter cultura, portanto, não teria literatura. A própria ideia de novo mundo é uma ideia que antropologicamente revela o eurocentrismo da percepção
desses países com os quais você trabalha no seu livro. Pediria, portanto, Jobim, que você esclarecesse para o público esses 3 conceitos que me parecem centrais: novo mundismo, tradição da falta, aclimatação. João, acho que você tem muita razão ao apontar esse projeto de desnaturalização, né? E eu acho que, assim, para quem não está acostumado com a palavra desnaturalização, a gente precisa de explicar que, efetivamente, do que se trata. Trata-se do seguinte, né? Você tem na vida cotidiana e mesmo até na academia, né, uma série de elementos que estão presentes lá, que fazem parte do nosso dia a dia e que se configuram no vocabulário, se configuram numa série de sentidos e que, no final das contas, acabam dando sentido ao mundo, às nossas atividades e aos modos de conhecer institucionalizados, né? E exatamente se esquece com frequência do fato de que os próprios modos de conhecer eles são históricos, que houve alterações neles, as alterações são relevantes de serem levadas em consideração, e de que, mesmo o quadro presente diante do qual nós nos encontramos, embora para nós ele pareça ser exatamente a natureza, né, o que está posto, aquilo que é o correto ou o verdadeiro, efetivamente ele também pode e deve ser um objeto de exame e análise crítica, e os próprios pressupostos a partir dos quais são naturalizados esses conceitos também podem e devem ser colocados em xeque. Exatamente, eu acho que todas as pessoas que trabalham, como eu e como vocês também, né, sob uma perspectiva histórica, né, tem esse viés, né, ou esse cacoete, ou seja lá o que for que você vai chamar isso aí, né, de, ao colocar em perspectiva histórica, de alguma maneira, desnaturalizar aquilo que é visto como natural em um determinado momento histórico. E, nesse sentido, eu acho que o João foi muito perspicaz em trazer como exemplo o trabalho do João Adolfo Hansen, porque exatamente no momento em que a gente se encontra no início do século XXI, nós ainda somos, de alguma maneira, afetados, né, pelos quadros de referência românticos, né, que tiveram uma longa prorrogação, né, não nos mesmos termos, né, mas no núcleo principal de suas ideias ao longo do século XX, e que são radicalmente diferentes disso que o João Adolfo Hansen chama de forma mentis barroca, né, do modo de ser, estar, conhecer, escrever, que era o modo desse século aqui depois, que é bom lembrar que até o próprio nome barroco é posterior ao século em que ocorreu isto, que seria o objeto do que a gente chama de estilo de época barroca, né? Então, e aí vem sempre aquela questão que está posta para nós quando nós falamos do passado, que é se é possível nós descalçarmos os nossos próprios sapatos para vestir os sapatos alheios a olhar para trás, né? E, efetivamente, eu acho que não é possível, mas é possível você, continuando a vestir os mesmos sapatos que você está usando, né, você entender que os sapatos dos outros, em outros momentos históricos, não eram do mesmo modo que são os seus sapatos. E isso já é um grande ganho, e eu acho que foi isso, de alguma maneira, foi feito pelo Hansen, até porque o próprio conhecimento que você vai ter no século XX, de séculos anteriores, ele não pode deixar de ser um conhecimento de alguém que é do século XX, mas você pode, enfim,
a olhar os séculos anteriores e estar atento também aos modos de ver que foram construídos nesses séculos anteriores e assim, ao invés de você superpor, ao invés de você impor, né, a esses momentos anteriores esta que é apenas a sua visão do presente, julgando-os única e exclusivamente a partir desse ponto de vista, você pode também tentar entender esses momentos anteriores nos termos em que eles próprios se entendiam, né? E embora você não vá repetir os modos de entendimento que eram os deles no passado, você pode compreendê-los em termos que são esses deles do passado, que não sendo os mesmos de você no presente, todavia merecem também ser compreendidos conforme os termos em que eles se estruturaram. Então, isso é uma coisa. Isso vale também para a estruturação disso que eu estou chamando de novo mundismo, né? Significando exatamente um modo de ver as Américas que foi construído a partir, basicamente, da Europa. E que tem, assim, eu construí essa expressão por similaridade ou analogia com o orientalismo do Edward Said, né? Só que o orientalismo do Edward Said se dirigia a um modo de conhecer o Oriente, um modo ocidental de conhecer o Oriente, que era derivado de instituições acadêmicas, né, basicamente, mas o novo mundismo, né, não necessariamente é isso, né? Ele começou bem mais lá para trás, né, e em modos de apropriação dos territórios coloniais americanos, né, que também significaram dar sentido a esses territórios, dar sentido a essas populações, dar sentido aos modos de viver e de ver o mundo que aqui estavam presentes. E esses sentidos que são construídos são sentidos basicamente europeus, mesmo quando eles se propõem a não sê-lo, porque vamos nos lembrar que eu vou me dedicar muito, né, nesse livro ao trabalho do Ferdinand Denis, né, que será, digamos assim, um maître à penser para os brasileiros no século XIX. Né? Ele vai construir, ou pretende vir a construir, né, um modo de apropriação, né, desse território, dessas populações, dessa fauna, dessa flora, né? E só que ele vai fazer disso daí uma prescrição para os candidatos a escritores brasileiros. E é engraçado que nós vamos adotá-la, né? E não vai ser apenas uma coisa dele especificamente, na medida em que ele verbaliza isso, mas não é ele também a fonte original dessa ideia, ela está em outras fontes europeias, mas, digamos assim, do ponto de vista da entrada aqui no território nacional, ele foi extremamente importante, como foram os dois portugueses que eu mencionei, o que é uma coisa curiosa, porque remete também àquela brincadeirinha do Borges, né, na década de 50, né, quando ele diz que ele, Borges, o Jorge Luiz Borges, né, o escritor argentino, né, que era extremamente criticado, né, em sua época por não ser nacionalista o suficiente, né, por ser um cara europeizado, por ser um cara que ao invés de se dedicar a temas argentinos, falar da flora, da fauna, da paisagem, né, argentina, ele ficava, enfim, elaborando textos que tinham como referência não esta cor local, mas sim outras coisas, né? E
E o Borges, nesse texto, o escritor argentino e a tradição, né, ele vai chegar e dizer, olha, na verdade, os nacionalistas deveriam rejeitar a cor local por ser uma importação, por ser uma ideia importada da Europa, né? Então, é um negócio muito curioso aqui no nosso caso aqui das Américas, que nós tenhamos adotado, né, por via, inclusive, uma série de autores europeus, né, digamos assim, modos de escrita, né, ou prescrições literárias, né, embora, naturalmente, nós tenhamos também esses que foram nomes cruciais, né, Machado no século XIX ou Borges no século XX, que vão exatamente fazer a crítica, né, pesada, né, dessa ideia de cor local como única pauta possível para a literatura, né? E no caso do Machado, eu acho que a crítica dele é genial, além de não me lembro de ter lido isso em nenhum outro lugar, em nenhum outro autor de nenhum outro país, né? Quando ele diz que, olha, é uma bobagem esse negócio de ficar forçando os autores nacionais a escreverem apenas com a cor local, dizendo que somente através dessa cor local é que você vai conseguir demonstrar que ele é um autor nacional. E vamos lembrar que o Machado ele vai usar o Shakespeare, né, exatamente para dizer, olha, ele pegou e usou personagens que não eram ingleses, né? Ele dá o exemplo lá do Júlio César, dá o exemplo do Romeu e Julieta, né? Ou do Macbeth, né? E diz, olha, mas assim, mesmo quando ele escreve sobre temas e paisagens, né, que não são ingleses, ele não é um autor nitidamente inglês, né? Então, eu acho que isso já é um tipo de digamos assim, análise crítica daquilo que você está recebendo, né? Que, mesmo em nível internacional, é muito, muito impressionante e muito diferenciado em relação à nossa produção aqui local. Uma porção de coisas que a gente pode derivar dessas duas falas, né, do João, a questão que levantou para o Jobim e depois a glosa que o Jobim fez desse mote do João. E eu, por minha parte, enquanto ouvia vocês, estava pensando aqui o seguinte, o João lembrou da presença de uma perspectiva antropológica, não a antropologia substantivamente considerada, né, mas uma contribuição crucial da antropologia, como ele disse, para as ciências sociais, que é aquela ideia de desnaturalização, né, de cultivar uma certa estranheza acerca do próprio local, né? Isso foi o que o João levantou ali, a questão da presença de uma disciplina, em princípio outra em relação à nossa, né? Mas que ela acaba dando tom de certas questões, né? Ela enquadra certas questões que são aqui tratadas. Então, nessa linha dessas disciplinas convocadas para atuarem no nosso campo, né? Eu penso aqui o seguinte, uma afirmação sua, Jobim, logo na página 9, naquele texto introdutório, que você diz assim, minha perspectiva é histórica, tá? É uma frase bem assim, explícita, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem um capítulo chamado Geopolítica da Comparação e Representação do Outro, que talvez seja o capítulo mais, até pelo título, né, mais sintonizado com essa questão central que o João levantou. Então, repara, a gente pode falar da antropologia, a história é onipresente, né, até você próprio declara, mas tem também uma outra perspectiva, que é a geografia, né, outro foco, outro ponto de vista que é instrumentalizado para discutir questões do campo da literatura, né, essa ideia de circulação. Então, quer dizer, tem o tempo, que é um vetor importante nas suas considerações, mas tem também a questão do espaço, né? Então, esse contraponto, espaço, tempo, história, geografia, me parece crucial, porque qualquer desequilíbrio aqui pode tornar a coisa um pouquinho capenga, digamos assim, né? Porque, por exemplo, se a gente investe por demais
na geografia, vamos pensar que nós, que somos americanos, né, que somos latino-americanos, a gente pensa assim, bem, mas olha, eu estou num continente que não é a Europa. Então, aí é uma perspectiva simplesmente geográfica, evidente, não é a Europa, né? Mas, por outro lado, o que nos constitui, em boa parte, é a história da Europa. A gente não pode desconhecer isso, não pode fazer de conta que não existe isso, né? Então, por um lado, do ponto de vista de geografia, somos alheios, né? Somos outro em relação à Europa, mas do ponto de vista da história, nós estamos fortemente conectados com a Europa, né? Com o Ocidente. Aliás, nós somos geograficamente o extremo Ocidente, né? Então, essa perspectiva que convoca a geografia, né? Mas, ao mesmo tempo, torna a geografia alguma coisa intimamente conectada com a perspectiva da história, né? Me parece uma coisa central também no modo como você articula suas questões, como você analisa os pontos específicos de cada capítulo, né? Então, queria te ouvir um pouquinho sobre isso, essa questão da geografia, né? Que se acrescentaria à antropologia, de que o João já falou, e à história. Eu acho que, assim, se eu tivesse que chamar a atenção sobre o ponto que junta tudo isso daí, eu diria que seria o meu lugar de fala. Eu acho que, efetivamente, o lugar de onde você acessa o mundo, né? O lugar onde você está inserido, né? Onde você efetivamente, de alguma maneira, se forma, né? Configura as suas ideias a partir do que está circulando por ali, né? A partir das produções de sentido públicas que rolam naquele específico sítio geolocalizado, né? É crucial, né? E exatamente o que eu acho interessante do ponto de vista contemporâneo, né? E que diz respeito também à nossa forma, né, de produzir conhecimento hoje em dia, é você explicitar de modo mais claro, né, de onde é que você está falando. E esse onde, que é, por um lado, geolocalizado, ele também é histórico, né? Ele também significa que você, por estar ali naquele devido momento, sujeito a uma série de elementos, né, que pessoas que estão em outros lugares, pessoas que estão em outros lugares não estão submetidas, né, isso significa alguma coisa. E então eu acho que sim, a ideia de geopolítica que está aí posta, né, no livro, e ela está posta em vários sentidos, né, não só no sentido da circulação literária e cultural. E aí eu vou lembrar a vocês que a gente não presta muita atenção nisso aqui localmente, né? Mas ela é crucial. Nesse livro anterior que eu organizei, Circulação Literária e Cultural, o Theo Heyen, né, que é o nosso colega comparatista lá da Universidade de Leuven, né, porque ele diz, não, aquelas brigas lá na Bélgica, né, os flamengos versus o pessoal de língua francesa, né, e ele tomou partido dos flamengos, né, então ele diz, olha, a região escandinava, como região geocultural, geoliterária, eles fazem um apoio mútuo, né, de divulgação dos seus escritores, né, que permite que, através dessa união de esforços, né, geolocalizados, né, eles possam, inclusive, ser projetados para além do círculo geográfico da Escandinávia. Então, a gente fica se perguntando se isso ocorre, ou se ocorre de que maneira, né, aqui nas Américas, especificamente, né? Mas, com toda certeza, a questão da geolocalização e das geopolíticas vigentes em termos da circulação da literatura e da cultura, isso daí é crucial.
vou fazer propor uma questão acerca do seu segundo capítulo, Jobim, no qual o José Luiz Jobim discute a literatura comparada a partir de uma perspectiva brasileira. Eu encontrei nesse capítulo uma aproximação, para mim, surpreendente, com um livro do próprio Roberto Cícero, O Império da Eloquência. No Império da Eloquência, o Roberto Cícero mostrou que nas condições brasileiras do século XIX, mesmo após a eclosão do romantismo, eclosão oficial ocorrida em 1836, com a revista Niterói, revista Brasiliense, e com a publicação do poemário do Gonçalves Magalhães, Suspiros Poéticos e Saudade, o Roberto Cícero mostrou, analisando o currículo do Colégio Pedro II, que o ensino de retórica teve uma curiosa coincidência com a eclosão do romantismo, o que, em outros contextos, a eclosão do romantismo implicou uma progressiva, em alguns casos, definitiva eclipse do ensino da retórica. Nesse capítulo, Roberto, olha que curioso, esse capítulo 2º, o Jobim mostra, de maneira bastante convincente, que nas condições brasileiras, o estudo da literatura comparada, ela não foi um estudo que se opôs ao estudo da literatura nacional, o que foi o caso típico, por exemplo, da tradição inicial da disciplina na França. Na concepção francesa tradicional, para que o estudo fosse considerado de literatura comparada, era necessário, no mínimo, 2 literaturas, mas não apenas 2 literaturas, 2 línguas distintas. Se alguém estudasse, por exemplo, literatura inglesa e literatura norte-americana, não seria enquadrado nos moldes tradicionais da escola francesa como literatura comparada. E chegamos mesmo ao absurdo de imaginar que o comparatista ideal seria não um poliglota, mas um multiglota, porque ele trabalharia com vários idiomas na sua versão original, naturalmente. Mesmo uma disciplina, mesmo a guinada feita pela Escola Norte-Americana de Literatura Comparada, não necessariamente partiu-se do estudo da literatura nacional. É muito interessante que o Jobim tenha identificado, no caso da literatura comparada, nas condições da Universidade Brasileira, que o estudo da literatura comparada não é dissociável do estudo das literaturas nacionais. O que parece uma contrapartida surpreendente, porque institucional, da famosa frase do Antônio Cândido, que certamente poderia ser uma epígrafe do livro do José Luiz Jobim, quando Antônio Cândido diz, de maneira muito célebre, na formação da literatura brasileira, momentos decisivos, que estudar literatura brasileira desde sempre é estudar literatura comparada. Eu gostaria, então, de escutar um pouco José Luiz Jobim sobre essa circunstância peculiar em que, nas condições da Universidade Brasileira, o estudo da literatura comparada não se opôs ao estudo das literaturas nacionais, pelo contrário, desse estudo partiu. Eu confesso o seguinte, João, quando eu falei isso, quando eu levei lá como palestra lá para a Associação Americana de Literatura Comparada, essa frase do Antônio Cândido, estudar literatura brasileira, estudar literatura comparada, e também apresentei essa minha tese de que não era somente um caso da literatura brasileira, né, que eu achava que isso poderia ser estendido a outras literaturas, né, e eu me lembro que eu falei para um público que naquela ocasião a maior parte era asiático, né, era o pessoal Coreia, China, enfim, outras nacionalidades asiáticas, em função, provavelmente, do fato de que estava presente nessa mesma mesa em que eu falei, estava presente o presidente da Associação Chinesa, que você conheceu, né, João, de literatura, né, e também a representante da Associação Britânica de Literatura Comparada era uma coreana, e era uma professora coreana que, aliás, hoje está, inclusive, ensinando nos Estados Unidos, né? Mas, e depois da apresentação, enfim, teve debate e muitos professores depois vieram dizer, obrigado, não tinha pensado nisso, mas realmente tem a ver em relação ao ambiente deles, né? Literalmente. Então, eu tenho a impressão de que essa questão
das literaturas nacionais passa, em primeiro lugar, no que diz respeito à institucionalização via universitária, né? A legitimação dos estudos literários, não só no país, não só no Brasil, mas também em outros países, né? Ela passou, principalmente, creio eu, né, a partir do século XIX, que é o século dos nacionalismos, né? Ela passou muito por ser uma legitimação de uma cultura nacional ou de um certo nacionalismo, né, que se estava presente ou não na literatura não era o caso, mas o modo de legitimação ou de apresentação para ser legitimada dessa disciplina ou dessas disciplinas de literatura, nos vários casos nacionais, passou por isso aí, né? Com certeza, você sabe, né, já tendo, inclusive, a sua experiência alemã, né, que no caso da fundação da Universidade de Berlim, né, exatamente no momento de pangermanismo, no momento em que se buscava legitimar a ideia de uma Alemanha única, que não existia no início do século XIX, né? A fundação de cadeira de língua e literatura alemã, evidentemente, não era à toa, né? Ela era parte desse tipo de processo político, mas eu acho que não é diferente em outros lugares, né? E, por outro lado, né, evidentemente, né, no que diz respeito à própria prática do literário, né, quando você vai meter a chamada mão na massa, né, evidentemente, está claro nas várias literaturas com as quais você lida, nacionais de diferentes matizes, né, que se você ficar pensando em fronteiras, e no caso de fronteiras, vamos inclusive pensar historicamente que até na própria Europa, né, essas fronteiras não são as mesmas, né, no século XIX e no século XX, né, elas vão se alterando, né, gradativamente conforme uma série de conflitos e problemas e questões, né, que não é o caso aqui de ficar, enfim, rememorando. Mas, de todo modo, só para dizer que, inevitavelmente, né, as textualidades elas não são exatamente muito preocupadas com receberem passaportes para passarem além de uma fronteira essa que não necessariamente, inclusive, será a mesma em momentos históricos diferentes, né? Então, no caso aqui, especificamente brasileiro, né, a gente vê que as cadeiras de literatura, no caso, a Sandra a Sandra Nitrini, né, da professora da Universidade de São Paulo, fez um livro sobre a formação da literatura comparada aqui no Brasil, partindo, inclusive, muito da sua própria experiência na Universidade de São Paulo, onde ela mostra como naquela universidade a literatura comparada ela vai derivar das cadeiras de literatura francesa, né, especificamente. Mas é bom lembrar que o nosso companheiro, que eu cito aí, o Antônio Cândido, né, ele foi professor de teoria da literatura e literatura comparada, né? E aqui eu volto a um momento anterior aqui em que o próprio Roberto, eu acho que eu não me dirigi talvez mais detidamente sobre essa questão teoria versus literatura comparada, né? E eu acho interessante que tenha sido o Velek, né, o autor desse livro que acabou dando nome, né, a isso que é disciplina no Brasil, mas não é necessariamente em outros lugares do planeta, embora seja visto como uma modalidade de conhecimento, isso que a gente chama de teoria da literatura, né? E que ele próprio, a sua posição na universidade, fosse de professor de literatura comparada, né? Eu acho que isso não é à toa, e acho também que a história disciplinar desta disciplina de literatura comparada,
ela tem talvez uma tradição de refeitura, de conceitualização, de colocação em xeque de seus próprios pressupostos, né? De discussão teórica que dificilmente outra disciplina terá, né? E eu acho que isso está configurado até em algumas das associações nacionais, como é o caso da Associação Americana de Literatura Comparada, que tem entre as suas regras a necessidade de tempos em tempos produzir eu não sei como eu chamaria isso, como você chamaria isso aí, esses relatórios, né? Esses relatórios de estado da disciplina, né? Que, se por um lado tem, como não poderia deixar de ser no ambiente norte-americano, né? Um lado pragmático, né? Que é o seguinte, como é que estão os empregos para os alunos dos cursos de literatura comparada? Por outro lado, tem, e isso daí nos interessa assinalar aqui fortemente, né, um viés teórico muito pesado e muito interessante, né? Se você vai lendo todos esses relatórios, né, você vê a evolução da teoria sobre literatura comparada e até do que é considerado como parte desse campo a que você chama de literatura comparada. Então, eu acho que, assim, do ponto de vista da teoria, né, a literatura comparada tem sido, né, uma das disciplinas em que a teorização é mais intensa, né? Que eu vou ousar, né, dizer em voz alta. Eu penso muito nela, mas não elaborei e estou dividindo aqui com vocês. Mas essa questão da emergência da literatura comparada como uma disciplina que reivindica espaço institucional, né? Isso vale também para a teoria da literatura, e me parece que não é muito diferente no caso, por exemplo, dos países anglófonos, né? Porque nos países anglófonos, essa área, ela prosperou a partir dos departamentos de inglês, como aqui, departamentos de vernáculos, como nós costumamos dizer, né? Então, e não nos departamentos de línguas estrangeiras ou clássicas, né? Qual é a minha especulação a respeito disso? Bom, o pessoal que trabalha com a sua própria língua nativa, né, os departamentos de inglês, ou então de vernáculos aqui, né, tem, assim, uma espécie de espaço ocioso no seu trabalho, na sua vida, que não é nenhuma necessidade, assim, de aprofundamento no conhecimento da própria língua, né? Quer dizer, eu falo português, então, para mim, português eu estudei isso em nível universitário, mas também não é necessário que eu aprofunde ou me especialize nisso. Então, eu me dedico à literatura da língua portuguesa e sobra um espaço para eu imaginar teorias, que é um campo pesado, difícil, todos nós sabemos, é altamente abstrato, enfim, que toma um tempo muito grande de qualquer pessoa que tenha um projeto profissional, um projeto acadêmico, né? Já os colegas da área de língua estrangeira, até pelo fato de que se trata de uma língua na qual eles o tempo todo têm que fazer um esforço de familiarização, de interiorização, né? Enfim, já há um investimento, né, da disponibilidade de estudo muito grande no próprio aprofundamento do vernáculo estrangeiro a que eles se dedicam. Ao passo que, no caso dos departamentos de inglês ou de português, nossos, né, essa necessidade não há. Então, acredito que, em boa medida, digamos assim, essa vocação para a teoria, né, que entre nós, e creio que também nas universidades de língua inglesa, né, prosperou a partir dos departamentos de inglês e de português, né, não há esse espaço no campo das estrangeiras, ou pelo menos não havia, né? Aí eu também introduziria um outro viés aqui na nossa conversa, que é o seguinte: eu cada vez sinto mais no meu convívio, né, com as universidades, com os colegas, né, falta de uma figura que era muito importante, muito, digamos assim, muito presente até os anos 60, 70, por aí assim, que é a figura que eu chamaria de vernaculista. Quer dizer, um indivíduo altamente versado na língua e literatura que ele escolheu, podia ser francesa, inglesa, podia ser nacional também, portuguesa, brasileira, né? Altamente versado
nessa coisa substantiva que é a cultura literária de certa língua, né? E um tanto alheio, um tanto distanciado de uma especulação mais abstratizante, mais teórica, né? Então, hoje, me parece que faz falta essa figura do vernaculista, ou seja, alguém que não tem, assim, grandes interesses em uma especulação mais abstratizante, né? Mas que conhece palmo a palmo. Você, por exemplo, você lembra de um autor, por mais obscuro que seja, consulta essa pessoa, ele vai te dar uma aula, vai fazer um curso inteiro sobre aquela figura, né, que é importante para ele no vernáculo que ele estuda, mas que não tem um relevo maior fora dali, né? Então, esse tipo de figura, quer dizer, um tanto alheio à teoria, mas extremamente versado, né, na história factual da sua língua, da língua que ele elegeu, né, esse tipo de figura se retraiu bastante, porque cada vez mais surgiu esse interesse absorvente por uma teorização, fosse ela ou comparativista, ou então na linha de um outro projeto disciplinar, que, a meu ver, tem uma certa rivalidade com a literatura comparada, que é a teoria da literatura, né? Mas, enfim, eu acredito que, não sei se eu consegui articular minimamente essa hipótese que sempre me ocorre, né? Que é essa, né? Se o sujeito é brasileiro e ele estuda francês, ele tem que ter um investimento muito grande no francês e, portanto, sobra pouco para ele partir para um trabalho mais teórico. Ao passo que nós, quer dizer, nós do Departamento de Vernáculo aqui, ou de inglês lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, tem esse conforto. Bom, a própria língua eu não preciso me esforçar tanto. Aí sobra um espaço para você investir num trabalho mais abstratizante, mais teórico. Não sei, é uma hipótese que, como eu disse, muito tosca, né, que eu estou aqui dividindo com vocês, mas é o que frequentemente me ocorre. Eu vou tentar dialogar com essa hipótese, Roberto, retomando um ponto do livro do Jobim, porque eu propus, então, que no livro do Jobim tem um impulso antropológico de desnaturalização das práticas de produção, circulação e recepção do fato literário, da experiência literária. 3 conceitos que alinhavam nos 5 capítulos: o novo mundismo, a tradição da falta e a aclimatação. E eu queria criar uma hipótese que também ajuda a costurar as diversas análises presentes nos 5 capítulos e que está expressa e discutida explicitamente no último capítulo, que trata da antropofagia, mas também está em outros capítulos. A hipótese seria a seguinte, Joaquim, veja se você está de acordo. Geralmente, quando nós estudamos a aclimatação ou a tradição da falta, nós estamos muito obcecados com o centro emissor da ideia, seja um princípio filosófico, seja uma corrente literária, seja uma expressão artística. E nós estamos, na maior parte das vezes, preocupados com a deformação que este princípio emissor sofreu no contexto de recepção diverso. Então, neste caso, as ideias estariam sempre fora do lugar. O importante seria aquilatar o quão fora do lugar se encontra. A hipótese do Jobim é diversa. Sem deixar de reconhecer que, de fato, dadas as tradições, o contexto cultural, sobretudo do século XIX, e a brutal assimetria simbólica que ainda hoje há nisto que nós fazemos, então, se o Jobim foi apresentar o trabalho na Associação Norte-Americana de Literatura Comparada, ele teve de fazer em inglês. Se estivéssemos no século XIX, seria em francês. Se fosse no século XV, certamente não seria a Associação Norte-Americana de Literatura Comparada. Mas se fosse no século XVI, numa reunião da Pleiade, seria em latim. Em português não será nunca, nós sabemos. Então, essa assimetria ela é constitutiva das relações. Então, nós podemos facilmente imaginar que há sempre um princípio emissor, que se coloca como um centro das relações. Mas a hipótese do Jobim é que nós precisamos deslocar a nossa atenção, ou pelo menos equilibrar a análise, levando em consideração que tão importante quanto o princípio emissor é a porção realizada na recepção. Isto é, se alguém assimila o positivismo do Comte, não o assimila necessariamente de forma kantiana. Você pode apropriar-se do positivismo do Comte para um interesse específico, que somente pode ser compreendido a partir da decifração das circunstâncias locais. E assim sempre. Vale dizer, o Jobim acrescenta à equação
a necessidade de reinserir no polo da recepção o mesmo cuidado com que nós sempre cuidamos, o polo da produção. Se isso fizer sentido para vocês dois, eu creio que a questão da literatura comparada pode assumir uma significação interessante. Eu vou também pensar em voz alta, Roberto. Eu também tenho uma hipótese que eu nunca trabalhei, eu acho que nunca escrevi sobre ela. Na verdade, no livro eu ousei dizer em 3 ou 4 linhas o que eu pensava, mas eu nunca desenvolvi. Podemos pensar no livro juntos, Roberto, nós 3, com as hipóteses nunca publicadas. Me parece que a literatura comparada ela é muito próxima, na sua origem, no século XIX, da rivalidade que domina a Europa a partir do século XVIII, do final do século XVIII, que se torna inevitável com as campanhas napoleônicas e que literalmente domina o século XIX e determina ainda a história mundial nas 2 primeiras guerras mundiais, que é a rivalidade franco-alemã, ou franco-prussiana, como se diria em boa parte do século XIX. Assim, quando a literatura comparada se institucionaliza, muitas vezes tem-se a nítida impressão de que o que está em jogo é uma eterna disputa para saber quem influencia mais um número maior de países, se a literatura francesa ou a literatura alemã. Livros clássicos como do Bar d'Espenguer, um dos fundadores, tanto da revista de literatura comparada quanto da disciplina institucionalmente concebida, por exemplo, Goethe en France. É um livro que só é compreensível se você conhece outro título, que é Rousseau na Alemanha. A questão básica é saber quem foi mais influente. Por exemplo, o romantismo alemão seria compreensível sem Rousseau. Agora, um certo neoclassicismo francês seria possível sem o Goethe da República de Weimar? Então, há uma eterna disputa. E aí a centralidade e o uso que se fazia do conceito de influência. Porque o conceito de influência, ou influence, tal como pensado pela escola francesa, tem um nítido viés político. Quem influencia é o polo dominante das relações. O influenciado somos todos nós. Isso eu creio que teve uma consequência que é muito marcada na América Latina e nos Estados Unidos. É que, nesses países, a absorção da literatura comparada foi tardia. Não é casual que no Brasil a Associação Brasileira de Literatura Comparada seja da década de 80. Há um fato que sempre me surpreendeu. Em 1936, o Eugênio Gomes, uma espécie de comparatista avant la lettre, ou precursor do comparatismo, publicou este livrinho, que era uma plaquete, em 1936. Depois ele ampliou, que é Influências Inglesas em Machado de Assis. Roberto Jobim, vocês não vão acreditar. Levantando o caso, eu descobri textos do Roger Bastide e, sobretudo, do Sérgio Buarque de Holanda. É difícil imaginar um comparatista mais perfeito que o Sérgio Buarque de Holanda, não é verdade? Em termos de sensibilidade literária, conhecimento de línguas, conhecimento de contextos históricos. O Sérgio Buarque de Holanda espinafra o Eugênio Gomes. E o argumento é o seguinte, ele diz assim, nós já temos muito pouco. E mesmo do pouco que nós temos, o nosso melhor apenas foi assim pelas influências inglesas, aí já é demais. Se você lê histórias literárias dos Estados Unidos escritas por americanos, há o mesmo princípio. Por exemplo, naquela coleção importante de Harvard sobre histórias literárias, em que a primeira foi publicada pelo Denis Ollier, que era História da Literatura Francesa de Harvard. Depois o David Welby publicou a História da Literatura Alemã de Harvard. Veio, então, a História da Literatura Norte-Americana. O título mudou. O título não é História da Literatura Norte-Americana de Harvard. O título é Literary History of. E você lê a introdução e parece que nós voltamos aos anos 30, porque a introdução diz, porque nos Estados Unidos nós não temos uma tradição comparável à da França ou da Alemanha, portanto, para nós, mais do que uma história da literatura tout court, o que é uma história literária, ou seja, uma apreensão literária do mundo, e inclui outras formas de expressão. Na Inglaterra, me parece, Roberto Jobim, que o fenômeno é um pouco distinto, e que a literatura comparada demora mais para se arraigar na Inglaterra de maneira institucional, e nunca teve a força, por exemplo, da França ou da Alemanha, porque, e essa seria então a hipótese, é que a literatura comparada implica uma certa angústia da sua própria posição. Os ingleses nunca tiveram angústia alguma. Eles sempre se acharam donos do mundo, senhores do maior império da história,
e, sobretudo, artífices da língua de Shakespeare. Angústia na Inglaterra, só mesmo Harold Bloom, o nova-iorquino monoglota, é que poderia pensar numa anxiety of influence. Para o Frank Kermode, pensar numa angústia da influência chegaria a ser engraçado. Essa é a hipótese que eu proponho, mas, Roberto, só aqui entre nós três, que ninguém nos escute. Idem com relação à minha hipótese. Bom, eu preciso pensar muito mais nela, é muito tosca. Eu agradeço muito aí a contribuição de vocês. Eu acho que o tamanho aqui do nosso vídeo aqui já está mais do que suficiente ali para o fim que ele se destina. Brigadíssimo, Roberto. Brigadíssimo, João.